No alto do monte, ou antiga vila à parte do Ocidente, foi fundada a paróquia de Nossa Senhora do Bispo nos anos de 1300 pelo bispo diocesano, constituindo-se prior da mesma e erigindo a matriz. Fica a sua bendita paróquia com a porta principal para o Ocidente. A igreja de Nossa Senhora do Bispo, ou de Santa Maria do Bispo de Montemor Novo, era uma das 4 igrejas paroquiais que existiam em Montemor ao longo de séculos. É uma igreja de origem medieval, não se sabe bem o ano, evidentemente, do início da construção, mas a referência mais antiga que existe a ela é de 1220, é um contrato escrito entre o Bispo de Évora e o respectivo cabido, e por esse contrato foram divididos os rendimentos das igrejas do Bispado. E é aí que aparece a igreja de Santa Maria de Montemor Novo, cujos rendimentos foram atribuídos ao Bispo. Um século depois, em 1320, novamente aparece esta igreja de Santa Maria de Montemor, numa lista de igrejas de todo o país, que foi mandada elaborar pelo rei Dom Dinis. É uma igreja, portanto, de estilo gótico, que foi objeto de profundas obras de remodelação no século XVI, mais propriamente em 1534, no reinado de Dom João III, por iniciativa do último bispo de Évora, o cardeal infante Dom Afonso. Foi uma intervenção vasta em vários locais do edifício, de que restam ainda hoje vestígios, o principal dos quais é o pórtico de Manuelino Tardio e que é o testemunho mais interessante que existe da construção. Como em qualquer reconstituição 3D, há necessidade sempre de começar os trabalhos por uma boa construção a 2 dimensões. Ou seja, um bom levantamento da planta do imóvel que vai ser estudado, que vai ser transformado num modelo 3D, um bom levantamento dos alçados, e a partir das medidas originais foi possível reconstituir todo o espaço interior da igreja, posicionar os vários elementos que faziam parte da estrutura arquitetónica. A partir daí conseguimos fazer um estudo de arqueologia da arquitetura, nomeadamente da capela lateral direita, que ainda conserva elementos medievais, e mapear todas as unidades estratigráficas das paredes da cabeceira da igreja. Apesar de já não nos encontrarmos na Idade Média, quando da reconstrução da igreja de Santa Maria do Bispo, os cânones continuam a ser os mesmos da construção medieval, ou seja, tudo obedece a um padrão de número, de proporção e de progressão geométrica, geralmente a partir de um quadrado base. Aliado a isso, houve a necessidade de corrigir as proporções com as medidas da época, ou seja, utiliza-se o sistema português baseado no palmo, que são 22 cm, e nos múltiplos do palmo, que é a vara e o côvado. A somar à questão do sistema métrico, optámos por utilizar os vários paralelos conhecidos para esta altura, nomeadamente a Igreja de São Paulo de Pavia, reconstruída na década de 40 do século XVI, e da Igreja Matriz de Arronches, a qual foi o nosso modelo básico para a reconstrução de Santa Maria do Bispo. Aliado a isso, houve a necessidade de consultar as diversas fontes que falam da Igreja. Neste caso, consultámos as memórias paroquiais, as visitações do Arcebispado de Évora ordenadas pelo cardeal Dom Afonso, e alguma documentação iconográfica, nomeadamente a gravura de Pier Maria Baldi e a pintura que se encontra no coro da Igreja de São João de Deus. Tendo em conta o levantamento fotogramétrico que foi feito no campo, conseguimos obter uma nuvem de pontos bastante fidedigna, com uma precisão milimétrica do existente, e a partir do modelo 3D depois passar para os softwares de modelação e começamos a modelar a reconstrução virtual do modelo de 1534.
fundada em 3 naves que se dividem e se sustentam em 14 colunas de pedra, com 3 capelas no frontispício. Na nave da parte do Evangelho fica uma capela que antigamente se chamava de São Jorge. No altar da capela mor se vê colocada uma perfeita imagem de Nossa Senhora do Ó, chamada vulgarmente Santa Maria do Bispo. Ficando da parte da epístola uma imagem do Senhor São Brás, de quem se venera na dita igreja, uma relíquia que toda a gente do povo no seu dia concorre a beijar. E outra de São Bartolomeu, que mandou fazer Gomes e Anes Carvalho no ano de 1457, que o Senado da Câmara administra e paramenta, tendo-a fechado com grades de ferro, as quais se fecham com 2 chaves, uma que tem o reitor da igreja e outra o Senado da Câmara. Na nave da parte do Evangelho está outro altar à face da parede que se venera a imagem de Santa Catarina pintada. O coro, seguindo o repartimento das naves, se divide em 3 coros. Na mesma nave, logo à entrada da porta da igreja, está a pia batismal, onde o glorioso São João de Deus foi batizado. Bem, nós sabemos que toda esta zona de Montemor, portanto a antiga vila Intramuros, começou a ser despovoada ainda nos fins da Idade Média. Foi um processo que começou muito cedo, mas que no século XVII teve realmente um desfecho muito acelerado, na medida em que, quando chegamos ao século XVIII, praticamente já não morava aqui ninguém. Quando chegamos aos anos 40 do século XIX, as únicas instituições que ainda funcionavam aqui nesta zona era precisamente o convento de freiras de Nossa Senhora da Saudação e este edifício, que continuava a ser a matriz da vila, o edifício mais importante em termos religiosos, e, portanto, é natural que houvesse a vontade de deslocar a sede paroquial para outro sítio, para o Arrabalde. E então é precisamente para a igreja conventual de São João de Deus que é transferida a sede paroquial de Nossa Senhora do Bispo, que passa a funcionar aí e ainda hoje aí funciona. Para além disso tudo, foi a partir daí completamente vandalizado, completamente destruído. E o local foi vendido e transformado em terreno agrícola e, portanto, é esta a situação a que chegou aquele edifício, aquela igreja que foi a mais importante e a mais imponente de Montemor durante vários séculos.